Graça e paz, Igreja do Avivamento, de casa em casa até a última casa. Hoje, mais uma vez aqui no nosso discipulado com o apóstolo Marcos Valério. Apóstolo, muito bom ter o senhor de volta aqui conosco. Estaremos compartilhando muito do que Deus tem para as nossas vidas, e nesse tempo não é tempo de baixar guardas, na verdade é tempo de voltar ao princípio, nos manter no propósito, naquilo que o Senhor nos chamou. E por falar em propósito, a gente refletindo esses dias, eu, Bianca, em casa, nós temos refletido muito. Acho que é um tempo que o Senhor nos proporciona a reflexão para melhoria, né? Para crescimento, para um novo tempo. Eu separei aqui um texto em Salmos 27, versículo 4, se você puder acompanhar depois, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Quando eu leio esse texto aqui, eu penso um pouco sobre discipulado, que é exatamente a nossa proposta aqui, apóstolo. Porque o salmista, ele está dizendo aqui qual o propósito da vida dele. E ele não diz assim, eu tenho 1 milhão de propósitos, eu tenho vários propósitos. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E depois ele ainda diz assim, né, e inquirir no seu templo. Quando nós vemos que há um propósito na vida desse salmista, você diz assim, esse é um bom garoto para que eu possa me alimentar das suas palavras e me alimentar das suas experiências com Deus. Por que eu estou falando de maneira pessoal aqui, apóstolo? Porque esse, particularmente, é o mesmo propósito da minha vida. Ter uma vida integral, como o projeto Prosperous fala, mas o propósito da minha vida é habitar na casa de Deus todos os dias. E a casa de Deus é essa aqui, mas é para onde nós estamos indo, né? Aquele de casa em casa até a nossa última casa. O que o senhor pode me dizer a respeito desse nível de discipulado? Graça e paz, muitíssimo bom poder, a partir desse tempo, entrar na sua casa, na sua família, na sua vida e fazer parte hoje do seu convívio, ainda nesse momento não presencial, mas nos utilizando desse mecanismo, dessa ferramenta poderosa que faz-nos estar tão perto, tão íntimos, tão juntos, tão presentes. Graças a paz, que essa noite seja uma noite agradável, que esse dia seja um dia agradável, que esse tempo seja um tempo muito agradável na presença de Deus. A partir do texto que você leu, Marcos Alexandre, Salmo 27, 4, esse aí é um dos salmos. Muito obrigado por você ter lido esse salmo, porque é um salmo da minha predileção. Eu amo esse salmo. E o que você falou, introduziu de uma forma muito inteligente, uma percepção teológica muito madura, é que o salmista descobriu um propósito. Antes, a motivação desse descobrimento é de Deus. Ele não descobriu o propósito. Deus plantou no coração dele esse propósito. Esse é o desejo de Deus. Quando Deus cria o homem, lá no Éden, e nós cremos na criação, com que propósito Deus fez isso? Olha aqui o propósito. Para que aquele homem, Adão, estivesse todos os dias na casa de Deus, que era aquele ambiente, sim, e desfrutando da presença de Deus. Havia a presença diária ali. Diária. E era um ambiente e havia também um princípio. E Deus se relacionava com esse homem. Isso é perdido, mas fica plantado no homem, no DNA do homem. A nível de essência. A nível de essência, restaurar esse tempo. E aí, esse salmista
ele lançando um olhar reflexivo, ele se encontra com a sua essência. Aí ele faz a oração, que na realidade é uma inspiração do princípio do eterno. Ele começa a desejar o que Deus deseja. Certo. Era desejo de Deus encontrar-se novamente com essa criatura que ele formou. Aí ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. O que ele vai pedir? Ele vai pedir exatamente aquilo que é o desejo de Deus. Há um encontro, Marcos, um encontro de propósitos, o propósito eterno de Deus. Agora é plantado no coração do homem, desse salmista. E ele torna esse propósito de Deus o seu propósito. Não é Deus mais agora correndo na direção dele, buscando-o, chamando-o. É ele agora desejando. Pensa aí agora nessa aliança fabulosa. Aquilo que Deus quer se encontrou com aquilo que o homem quer. E Deus quer isso acima de tudo. A ponto de enviar Jesus Cristo. E ele demonstra esse amor, esse desejo, esse querer. É absoluto. Ele disse: isso aqui é o que eu mais quero. E ele entrega Jesus para resgatar esse homem. Aí esse homem diz assim: agora, isso é o que eu mais quero. Eu quero habitar na casa de Deus. Eu quero me relacionar com Deus. E ele diz: eu vou aplicar a minha vida para que isso se torne uma realidade. O meu dia a dia, a minha vida, o meu esforço, eu vou aplicar. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Ele pediu, mas ele entende que ele tem que construir. Nós temos que nos esforçar, nós temos que praticar, temos que ter um princípio que vai nortear uma disciplina para se tornar um hábito e depois um estilo de vida. Apóstolo, o senhor me fez lembrar aqui que quando a gente fala de salmista, a gente fala de uma pessoa que através dessa sua atividade reflexiva inspirou arte, canções, né, que hoje nós cantamos. E nós temos hoje um trecho de uma música que está nesse contexto, que ele diz assim: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Você percebe uma clara unidade de intenções, ou como nós estamos utilizando aqui, de propósito, que realmente inspira o nosso coração. E particularmente quando eu ouço essa música, ela mexe muito comigo, porque como o senhor está explicando aqui, eu estou conseguindo digerir, você está pronunciando, você está declarando da boca para fora aquilo que é essência sua, do seu coração, porque Deus te criou nessa tonalidade, né? Lá no Jardim do Éden, o Senhor criou o homem para que nós pudéssemos estar nos seus átrios todos os dias, né? E por isso nós sentimos tanta falta, ou quando nós proferimos isso, assim como eu li o texto, isso move o nosso coração. Agora eu consigo entender que foi algo que Deus nos plantou como essência e por isso chama tanta atenção e por isso nos causa tanta inspiração. Eu estou digerindo essa situação aqui de maneira ímpar nesse momento. E olha o que ele está pedindo a Deus. O que ele está pedindo? Que eu quero habitar. Habitar nunca é uma relação improvisada. Não é flertar. Eu não quero ir ali e depois ir para uma outra direção em outro lugar. Ele quer habitar. Ele quer que esse seja o lugar dele. Sim, fala de casa mesmo. De casa mesmo, de habitat, de permanência, de relacionamentos profundos, sólidos, permanentes, indissolúveis, inquebráveis. Né? São lugares que te demandam uma responsabilidade com aquele ambiente. Ele fala dessas duas coisas. Primeiro, do ambiente. Porque o ambiente é o lugar aprazível. É o lugar da presença, é o lugar da glória, da adoração, da contemplação, de você se sentir acolhido, aconchegado. E essa é a essência do adorador, desse discípulo
que deseja estar nesse ambiente. Esse ambiente, ele te atrai, porque esse ambiente tem uma atmosfera. Em outro lugar, em outro ambiente, você não sente esse prazer, esse acolhimento, essa realização. Onde você se realiza? No habitat, na casa. Isso aqui é glória, é aquela presença, é o desfrute. É quando a gente chega na casa dos pais e a mãe prepara ali a comida agradável, o afago, a canção, o abraço. É esse momento. Mas olha bem como é inteligente esse discipulado. Ele não quer somente o ambiente, ele quer o princípio do ambiente. Certo. A grosso modo, as pessoas às vezes querem estar no lugar, desfrutar da bênção do lugar, da atmosfera do lugar, do favor do lugar. Mas quando você diz agora, você tem que cumprir os princípios, as regras, as normas, as leis. Senso de responsabilidade. Com esse lugar aqui, aí o cara pega e foge. Isso não é discipulado. Perfeito. O discipulado é uma relação de prazer responsável. Prazer responsável. Por isso que ele é cristocêntrico. Por isso que eu te chamo para nós estarmos na casa de Deus, desfrutando da presença de Deus, mas também, Farrusco, obedecendo o princípio. Tem muito filho que quer o bolo da mãe, a comida da mãe, o amor da mãe, o afago da mãe, mas não quer a orientação, o princípio, a lei, a exortação, o conselho da mãe. Então, isso não existe. No reino espiritual, o discipulado cristocêntrico é um discipulado maduro desse salmista que diz assim, uma coisa eu sonho, eu peço de Deus e eu vou buscar todos os dias da minha vida. Eu vou buscar estar na casa dele? Vou buscar, mas eu vou buscar também, eu vou me preparar, eu vou lutar para viver os princípios dele. Viver o princípio. Hoje nós vivemos uma fase um tanto quanto delicada, eu acredito que da igreja de um modo geral, que nós tínhamos uma igreja chamada tradicional. E o tradicionalismo, a gente pontua várias coisas que um novo movimento avivalista, mais dinâmico, mais animado, ele sobrepuja. Mas algo que a gente observava naquele momento que a gente chama tradicional era um zelo pelo princípio e um senso de pertencimento que o Senhor está falando. Eu pertenço a esse lugar e eu vou fazer por ele os princípios e eu vou fazer por ele um crescimento. Eles geravam uma carreira, uma galhardia assim, impressionante, incomum, né? E hoje nós vivemos um momento da igreja que eu citei delicado porque as pessoas acabam amando a presença, né? Aquele primeiro momento que o Senhor tá relatando aqui, de estar e se alimentar e ser bem acolhidos, bem recebidos, mas o segundo momento parece que há uma dificuldade de uma nova geração de entender, não, agora além de me alimentar também nesse lugar eu vou dar os meus frutos, eu vou viver e cumprir os princípios, como ele está dizendo aqui, viver, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e inquirir no seu templo. Inquirir, né? Perguntar, questionar, fazer isso aqui que nós estamos fazendo, né? Se alimentar com senso de pertencimento na casa de Deus, que não é a igreja, correto? Não é necessariamente esse perímetro de tijolos, de alvenaria, mas a casa de Deus é algo muito mais profundo. É o reino, né? É o reino que se alimenta desses princípios. Nós vamos chegar nesse tempo, porque todo bom discípulo se alimenta desse tempo. Ele tem um prazer, prazer. Ele tem prazer no lugar e ele tem prazer na palavra, no princípio. E esse princípio às vezes é até confrontador. Certo, perfeito. Ele tem prazer nisso. Quando esse Deus, quando ele inquire Deus, ele está perguntando, ele está aberto a Deus. Ele está cheio de suas dúvidas. Ele vem de sua casa, ele vem de seu ambiente
E ele quer pertencer a esse rei, quer fazer a vontade desse rei. E ele pergunta. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele responde. Ele diz a direção. Esse cara não se entristece. Vamos colocar aqui, a grosso modo, eu estou em pecado, não estou vivendo bem, não estou vivendo em santidade. Meu Deus, e aí? Aí Deus diz assim, esse aqui é o teu pecado. Aí mostra para ele a face equivocada dele e mostra a direção. Lógico. Ele não sai desse ambiente pesaroso, ele sai relaxado, ele tem prazer nisso. Nós estamos descobrindo no século XXI o prazer de ouvir o não de Deus. De dizer assim, eu não concordo. De ouvir Deus e ter prazer quando Ele diz, eu não concordo. E concordar com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que Deus continue nos abençoando neste tempo. E que esse discipulado seja crescente e contínuo. Obrigado, apóstolo. Obrigado você que esteve conosco aqui. Realmente uma reflexão muito gostosa aqui, muito inspiradora, muito edificante. Particularmente eu não imaginava que a conversa iria para esse lado aqui, que me trouxe assim tanto aprendizado, porque a gente fica aqui refletindo dentro de um contexto aqui de ser discipuladores também, né? Nós somos discipuladores. Como nós devemos nos comportar? Porque quando a gente lança a rede, a gente não escolhe o que vem, né? Vem de tudo. E dentro todos os peixes que nós colhemos, apóstolo, vem aqueles que já vêm com um nível de maturidade, mas vem outros que vêm com outros tipos de expectativa, outros tipos de maturidade, até mesmo outro pensamento a respeito do que é ser igreja e do que é uma igreja. E esse aqui me dimensionou bastante para de que forma nós vamos tratar individualmente essas pessoas, apresentando o princípio do reino e os levando a ser verdadeiros discípulos, não nossos, né, mas de Jesus, do verdadeiro reino. Muito obrigado pela reflexão. E já estou ansioso aqui pelo próximo momento, pela próxima discipulado. Aproveitando, finalizando, queria convidar todos os irmãos, né? Toda quinta-feira, vamos manter essa pegada, assim como o reino de Deus ele não é improvisado, ele é eterno. Então nós vamos estar todas as quintas-feiras trazendo uma palavra de sabedoria, de orientação bíblica. E domingo que vem agora, no próximo domingo, eu vou ter 2 cultos e eu quero trazer 2 palavras distintas. Então já estou aproveitando esse momento e convidando os irmãos. Chame toda a sua casa, chame seus familiares, vai ser um momento muito revelador, de muita presença de Deus, de muita glória, mas de muito esclarecimento. Eu, se fosse você, não perderia essa nossa palavra e esse nosso momento em 2 cultos. Domingo, 10 da manhã, eu vou estar trazendo uma palavra específica às 10 da manhã. Certo. E à noite, às 18 horas, eu vou estar trazendo uma outra direção para nós movermos um relógio. Eu creio que um relógio espiritual está movendo. E aí eu vou estar dando a direção de como nos mover nesse tempo novo. Maravilha. Então, observa aí que nós teremos os 2 cultos. Até então você estava acostumado a ter 2 cultos feitos mesmo, né? Nós gravávamos 2 cultos, mas a gente tinha a mesma tônica de palavra. Olha o que o apóstolo está dizendo. Venha às 10 e receba uma direção. Venha às 18 e receba uma nova direção. Então, estaremos juntos nos 2 cultos. A gente está em casa, estamos em quarentena e vamos aproveitar esse momento realmente para ser edificados pela palavra de Deus. Beijo no coração.